ao nosso programa em si, né, eu estou observando agora que tem muitas coisas repetidas, né? Até na unidade 7, que a gente vai ver agora, ele volta a falar de novo do metabolismo dos aminoácidos, coisa que nós já estudamos, né? Transaminação, desaminação. Ele volta a falar novamente do ciclo da ureia, que também nós já vimos. Mas, né, o que ele fala também? Ele está falando do metabolismo das purinas e pirimidinas. Então, eu vou começar através do metabolismo das purinas e pirimidinas, que a gente não estudou ainda, que a gente vai ver, mas os anteriores nós já vimos, então não tem necessidade de voltar a ver, a não ser para revisar para a prova final, porque é conteúdo de prova final também, ok? Então vamos lá, deixa eu colocar o material que eu preparei para vocês. Antes de começar o metabolismo desses compostos nitrogenados, porque eles são compostos nitrogenados, e que formam parte dos nossos ácidos nucleicos através dos seus nucleotídeos, o que acontece? Em relação à síntese das purinas, né, esses compostos, é muito complicado. Eu procurei, como vocês estão vendo aqui o quadro, minimizar. Isso aqui é o mínimo da síntese das purinas, que é a primeira parte que nós vamos ver hoje. Então, eu vou com bastante calma com vocês, certo? Então, hoje nós vamos falar das purinas. Deixa eu ver aqui. A revisão bem que podia ser das questões, porque texto a gente... Isso! Então, na hora que for fazer a revisão, a gente faz das questões mesmo, né? Porque vocês têm o livro de base, que é o Leninger, então não tem necessidade de ficar abordando tudo. Então, você tem razão, Denis, até porque numa revisão não dá para, né, fazer detalhadamente também. Certinho. Muito bem. Vamos lá, então. Deixa eu colocar aqui o material. Graças, Denis. Agora, acho que o Denis está conseguindo assistir ela até o final, né? Ou 2 pontos mais importantes. Ó, Ricardo. Ai, gente, eu vou sentir falta de vocês, viu? Mesmo que seja, assim, de longe, esses dias, assim, só um comentário antes de começar, né? Mandaram um texto de um professor, eu acho que na Venezuela, vou ver se eu mando para os delegados de vocês, né? Ele falando que ele, como que fala? Ele se demitiu, né? Porque ele não estava se adequando a essa nova metodologia, esse trabalho, né? Trabalhar assim online, porque ele não tem o retorno dos alunos. É muito complicado, né? É muito complicado porque eu não sei se vocês, quando a gente está em sala de aula, a gente visualiza o aluno, né? A gente chama a atenção até do aluno. Mas aqui eu não sei se vocês estão conectados, se vocês realmente estão prestando atenção, de repente vocês estão fazendo outra coisa, assistindo, o que é normal também. Então fica um trabalho assim, parece muito distante, muito frio. Então, eu procuro trazer essa empatia com vocês, me colocar no lugar de vocês e tornar essas aulas, assim, o mais agradável possível. Eu sei que é muito complicado, é difícil, mas podem ter certeza que eu tenho o retorno de vocês, porque vocês estão aqui comigo, né? Então, vocês conversam comigo pelo chat e tudo mais, então... Eu não me sinto tão assim como esse professor, mas é interessante que vocês, eu vou mandar até para os delegados, para que vocês reflitam um pouco sobre toda essa situação, né? Mas vamos lá. Aí, ó, fazendo café da manhã, é isso mesmo. Então, a gente vai se vendo, né? É uma situação diferente. Ai, vamos lá, então, vamos lá, deixa eu tirar aqui. Eu quero que vocês venham sim, Ricardo, quero conhecê-los também, ou eu ir até vocês, ou vocês venham até mim. Gente, deixa eu ver aqui, Bora estudar então, pessoal, bora estudar Bioquímica 2, bora lá. Gente, então vamos lá com o nosso metabolismo das purinas. Como eu falei aqui, nós vamos falar tanto das purinas como das pirimidinas, mas hoje vamos falar somente das purinas. Vamos com calma aí, né?
Gente, então, quando nós falamos em purina, olha só, eu coloquei esse prato aqui para vocês, né, que é um prato bem sugestivo, que tem bastante purina, né? As purinas, pessoal, são compostos que nós podemos dizer que são não essenciais. O que quer dizer são não essenciais? Quer dizer que o nosso organismo, ele consegue sintetizar tanto purinas como as pirimidinas, que nós vamos ver também. Mas, ao mesmo tempo, nós também encontramos, né, tanto purinas como pirimidinas na nossa alimentação. E o excesso dessas substâncias, né, elas podem causar, inclusive, patologias, né, que faz mal para o nosso organismo. Por exemplo, quando nós vamos estudar agora o metabolismo das purinas, em relação à degradação das purinas, nós vamos ver que o produto final da degradação das purinas é o ácido úrico, né? E o ácido úrico em alta concentração, quando ele não consegue ser eliminado direito do nosso organismo, né, ele pode causar o que nós chamamos de hiperuricemias. Como a gota é o exemplo mais comum também, né? Existem outras, tem a síndrome de Lesch-Nyhan, a enfermidade de von Gerke, tem a hiporicemia, que é o contrário, que também está relacionado, né? Então, a gente vai estudar um pouquinho desse processo das purinas e das pirimidinas, né, em relação à síntese e à degradação, que é a parte bioquímica, né? Primeiro, o que são essas substâncias, né? Assim como carboidratos, proteínas, aminoácidos de uma forma geral, eles também são compostos orgânicos, certo? E uma característica das purinas é que elas fazem parte do nosso DNA. Ou seja, ela faz parte dos nossos nucleotídeos, porque vocês já estudaram em ácidos nucleicos, né, que os ácidos nucleicos são macromoléculas que estão compostas de unidades menores, que são os núcleos, tanto o DNA como o RNA, certo? O que era o nucleotídeo mesmo, pessoal? Vocês lembram? Deixa eu ver, o que vocês lembram de ácido nucleico? O que é um nucleótido? É isso mesmo, Denza. Acorda, menino. Só falta. Tá. O que é o nucleótido, pessoal? Vamos ver. O que é? O que é um nucleotídeo, pessoal? Sem pesquisar na Google, hein? Isso, menor molécula que compõe o DNA e o RNA. Vou melhorar essa minha pergunta, Luana. O que compõe o nucleotídeo? Essa sim. Quais são as partes de um nucleotídeo? Isso. Ele tem o grupo fosfato. Muito bem. Que mais? A base nitrogenada. Opa, o Guilherme já falou tudo. E a pentosa. Isso, formada de nitrogênio, açúcar e fosfato. Muito bem. Qual é a diferença do nucleotídeo com o nucleosídeo agora? Vamos ver. Nucleócido e nucleótido. Essa parte costuma ser um pouquinho chatinha, confesso, mas é legal se a gente entender. É o sentido da vida. Então, o nucleosídeo, pessoal, qual é a diferença? É que o nucleosídeo, a única coisa que ele não vai ter é o fósforo. Tá? Esse fosfato. Aí ele vai ter o açúcar, vai ter a base nitrogenada, mas o nucleosídeo ele não tem o fósforo, ele não tem essa base, esse grupo fosfato, certo? Então, em relação à estrutura química, seria essa a diferença. Vamos voltar aqui. Então, as purinas, que são, então qual é o conceito dela? Não são outra coisa, né, que moléculas orgânicas que formam parte do nosso DNA, dos nucleotídeos que compõem o nosso DNA. Então, se chama purina, ela é uma base nitrogenada. Por que base nitrogenada? Porque tem o grupo azoto. O grupo azoto contém nitrogênio, né? Na verdade, eles são substâncias heterogêneas, porque elas são formadas de 2 anéis, né? Ele vai ter o anel imidazol e vai ter um outro similar ao benzeno, que contém nitrogênio entre carbonos, né? Na posição 1, 3 e 7, se eu não me engano. Vamos lá ver também.
Então, outro conceito, né, o que são as purinas, né? As purinas são bases nitrogenadas, pirimidinas também são bases nitrogenadas. O que que ele contém? Óbvio, contém nitrogênio. E em relação, né, uma das características, elas se comportam como base. Quer dizer, elas são substâncias alcalinas, como eu já tinha dito. As purinas, pessoal, elas são partes, né, elas participam, né, dos nucleotídeos, que formam os ácidos nucleicos DNA e RNA. Então, a biossíntese desses compostos, eles são fundamentais, né, ele é muito importante para quê? Para sintetizar principalmente DNA. A maior utilização da biossíntese das purinas vai ser o quê? Vai ser na síntese de DNA. Lógico que ela tem outras funções que nós vamos ver, mas a principal dela mesma, a principal metabólica das purinas vai ser essa síntese de DNA. Por isso que ele fala, ele é fundamental, né, para a nossa célula. E além disso, esses nucleotídeos, eles também são precursores de cofatores, né, eles fazem parte de moléculas como o NAD, como o FAD, como a própria coenzima A, como o GMP, né, então eles também participam, né, eles fazem parte desses componentes que participam em vários processos metabólicos, né. Olhem só, em relação à estrutura química das purinas, né, então, como ela é uma base nitrogenada, é um composto nitrogenado, ela tem, como eu falei para vocês, ela é um heterocíclico. O que era um heterocíclico mesmo? Quando eu tenho um composto diferente entre carbonos. Nesse caso aqui, vai ser o nitrogênio. É muito importante vocês conhecerem o esqueleto da purina. Por quê? Porque a partir desse esqueleto é que nós vamos ver como que acontece a biossíntese da purina. Tá? Então, vocês estão vendo que a gente faz uma contagem dos elementos que fazem parte desse anel fusionado. Nós temos 2 anéis. Então, olhem só. Primeiro, encontra o relógio, sentido anti-horário. Então, primeiro com esse nitrogênio. Olhem só. 1, sentido anti-horário. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sentido horário agora. 7, 8, 9. Então, primeiro é anti-horário, né, na hora de fazer a contagem, e o segundo vai ser horário, certo? Por que a professora está falando tanto disso? Porque cada um desses elementos, pessoal, ó, o nitrogênio daí, de onde que vem esse nitrogênio? Ah, esse nitrogênio, a gente vai ver que ele vem de um aminoácido, que é o aspartato. De onde vem esse carbono número 6? Ah, esse carbono número 6, ele vem do CO2. Né? De onde vem o carbono 5, 4, nitrogênio 7? Ele vem de um aminoácido chamado glicina. De onde vem o nitrogênio 3 e o nitrogênio 9? Nossa, eles vêm de um aminoácido chamado glutamina. Então, vocês estão vendo que a purina, ela se forma a partir do que nós chamamos intermediários anfibólicos. Olha só, quanta palavra difícil. Mas a gente vai ver aqui. É importante que vocês lembrem essa estrutura das purinas, certo? Então, ó, olhem só, origem dos átomos que constituem o anel purínico, tá? Eu falo eu falo de um outro jeito, um anel que seja, que venha das purinas, certo? Então, pessoal, é muito importante que vocês saibam de onde vem cada um desses elementos que fazem parte desse esqueleto das purinas. Então, por exemplo, se eu perguntar o N1, ele vem do aspartato, como eu falei para vocês. O carbono 2, ele vem do N10-formil tetrahidrofolato. O carbono N3 e N9 vem da glutamina. Muito bem. O carbono 8, ele vem do N5, N10, metenil tetrahidrofolato. E os carbonos 4, 5 e o N7, todos esses 3, vêm de um aminoácido chamado glicina. Mas a partir de quem mesmo? Quem que vai ser o
precursor das purinas, né? Quem que vai dar início, pontapé inicial para a biossíntese das purinas? É um velho conhecido nosso, pessoal, é a ribose 5-fosfato. Ribose 5-fosfato. E de onde vem a ribose 5-fosfato mesmo, que nós já estudamos? De onde que vem a ribose 5-fosfato? Que eu posso falar para vocês que é o precursor. Isso, Luana, muito bem. Vocês estão vendo que esses processos metabólicos, eles estão interligados, né? O que nós já estudamos, talvez a gente vai ver de novo aqui, né? Então, ele vem da via das pentosas, lembre-se disso, da fase não oxidativa da via das pentosas. Primeiro, ele forma a ribolose 5-fosfato, na fase oxidativa, junto com o NADH, né, NADPH, e depois, na fase não oxidativa, ele forma a nossa ribose 5-fosfato, que ela vai participar da biossíntese das purinas. Olha só que legal, pessoal. Então, vamos lá. Então, tem que saber de onde vem cada um dos elementos que fazem parte da purina, né, de cada um deles. O que eu fiz aqui? Tá aí. Tem que saber, tá, pessoal? Isso é muito importante, tá? Cada um deles. Aqui, certo? Então, né, em relação ao oposto das purinas, nós vamos ter outras moléculas também, que a gente vai estudar na próxima aula, que são as pirimidinas. Mas já falando de antemão, tanto uma como a outra, né, formam o esqueleto dos ácidos nucleicos, os nucleotídeos, né, que constituem, nesse caso, principalmente o nosso DNA. No caso das nossas purinas, elas vão formar quais compostos? Quais são os púricos que nós chamamos, né? São a adenina e a guanina, ok? Adenina e guanina. Então, vocês estão vendo que tanto a adenina como a guanina, elas têm a mesma estrutura. Mas, o que eles vão ter de diferente, pessoal? Vai ser o radical. Vocês estão vendo que a adenina, aqui, no número 6, ele vai ter um grupo amino, tá? Já a nossa guanina, ela vai ter, no carbono 6, ela vai ter um grupo ceto, tá? Um grupo carbonila. E no carbono número 2, que vai ser esse daqui, ele vai ter um grupo amino. Tal que nós já vimos também. E de onde vem cada um desses elementos que formam parte, né, desses anéis fusionados, também vocês terão que saber, que são esses aqui, certo? Muito bem. Gente, agora falando um pouquinho, né, antes de ser tão pesado assim, que é o processo metabólico, então as purinas nós temos dois tipos, a adenina e a guanina, certo? Como vocês viram, eles são compostos de carbono, nitrogênio e hidrogênio, né, são os elementos que aparecem junto. No caso da adenina, e algumas vezes aparece o oxigênio, como vocês estão vendo ali no caso da guanina, que é o grupo ceto, né? As pirimidinas, que nós vamos estudar ainda, elas vão ter a citosina e a timina também. E as duas juntas formam as nossas bases nitrogenadas. Como eu falei, eles são elementos considerados não essenciais no que se refere à dieta, quer dizer que o nosso organismo ele consegue sintetizar. Mas também nós encontramos a nossa alimentação. Onde nós encontramos purina, pessoal? Quais são os alimentos que contêm purina? Principalmente, tá? Principalmente a carne vermelha, muita purina, frutos do mar, peixes, né? Grãos como ervilha, lentilha, feijão e bebida alcoólica. Das bebidas alcoólicas, principalmente a cerveja, ok? Então, moderar o consumo dessas substâncias, né, que tem uma alta concentração de purinas, né, justamente para evitar o acúmulo de ácido úrico, que seria o produto final do catabolismo das purinas. Muito bem. Quais são as funções das purinas, fisiologicamente falando? A principal função mesmo dela, metabolicamente, é a síntese de DNA.
Mas quais são as outras funções? Bom, elas fazem parte do nosso material genético, principalmente DNA, em menor proporção RNA. São responsáveis também, eles ajudam nessa coloração da urina, juntamente com outras substâncias, tá? Como o urobilinógeno também, que nós vamos estudar ainda. Eles ajudam na vasodilatação no controle cardíaco e são componentes de várias substâncias que fazem parte, que integram o nosso metabolismo, como o ATP, como o NAD, como o FAD, como a coenzima A, certo? Então, são as principais funções das purinas. Em relação ao processo metabólico, né, quando essa purina ela é degradada, o composto final da degradação, o resíduo final da degradação, é o nosso ácido úrico, tá? E ele vai ser eliminado pela urina. Mas, como vocês sabem, alta concentração de ácido úrico pode causar problemas de saúde, né? Por quê? Porque eles podem formar cristais e esses cristais eles vão se depositando principalmente nas nossas articulações, né? O alvo preferido, justamente para evitar órgãos que são fundamentais. Então, para não chegar no coração, no pulmão, eles preferem ir onde? Para as extremidades, para as articulações, né? Criando esses cristais que a gente vai ver no caso das hiperuricemias. Aí ele fala, por esse motivo, né, sempre é recomendável, né, ter um cuidado na hora da nossa alimentação, né, não exagerando naqueles alimentos que são ricos em purinas, moderadamente, né. Como eu já tinha dito, a principal função, a principal utilização das purinas vai ser o quê? Síntese de DNA. Isso em relação à parte metabólica, bioquímica. Mas lembrem que ele também faz parte de alguns componentes que são importantes para o nosso processo metabólico. Então, eles fazem parte de quem? Do nosso ATP, do nosso NADH, do nosso GTP, que é uma molécula de transporte de elétrons, né, assim como a ATP também, o AMPC, adenosina monofosfato cíclica, que é uma molécula que faz a transdução de sinais, né? E da própria coenzima A, que nós precisamos do quê? Que é o precursor da biossíntese dos nossos ácidos graxos e do nosso colesterol. Que a coenzima A, ela vai ser o quê? Ela vai ser utilizada como acetilcoenzima A no processo de descarboxilação do piruvato em acetil-CoA para o nosso ciclo de Krebs. Então, são utilizações de quem? Da nossa purina. Tá? Elas são utilizadas para quê? Para a síntese de DNA e como componentes de outras substâncias importantes para o nosso processo metabólico. Quais? ATP, NADH, coenzima A, GMPC, né? Até o NAD e até o FAD, pessoal. Agora sim, vamos falar um pouquinho dessa biossíntese que eu gosto bastante, né, desse processo de reações químicas. Onde que acontece, como que nós vamos formar essa purina, né? Onde que acontece a biossíntese das purinas? Acontece no citosol das células, certo? Então, como que nós vamos formando esses dois anéis? Porque, na verdade, nós vamos formar esses anéis de purina, né? Então, ao longo, tem alguns que consideram 10 reações enzimáticas, outros consideram 11 reações enzimáticas, né? Então, ela é uma via metabólica, onde no final nós vamos ter o nosso primeiro nucleotídeo purina. O primeiro nucleotídeo purina que é formado, pessoal, ele é chamado de IMP, inosina monofosfato. Com quem inicia a biossíntese das purinas? Já vimos, né? Ele começa com quem? A partir de uma molécula de ribose 5-fosfato. E uma sequência de 10 reações enzimáticas consecutivas. No final, nós vamos ter um nucleótido acabado. Quem que vai ser esse nucleótido? Vai ser a inosina monofosfato, o IMP. Como que acontece essa síntese das purinas? Ela vai ser um processo de condensação, pessoal. Como ele fala aqui, vai ser gradativo. Então, por isso que nós vimos aqui no início, de onde vem cada um dos átomos que fazem parte desse anel das purinas. Então, vai ser a partir daí que nós vamos construir esses dois anéis, através da nossa ribose 5-fosfato, pegando um pouco
o CO2 respiratório, o aspartato, o N10-formiltetraidrofolato, a glicina, a glutamina, o N5N10-meteniltetraidrofolato. Então, nós precisamos desses intermediários anfibólicos, que são 6, deixa eu ver se são 6 mesmo, 1, 2, 3, 4, são 6, que eles vão ajudar nesse processo de construção, tá? É um quebra-cabeça de construção dessa purina, resultando no final, no primeiro nucleotídeo, que vai ser o nosso IMP, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, o que vai acontecer, que eu vou mostrar aqui no quadro para vocês, né? Então, nós vamos pegar um pouco da glicina, do aspartato, do CO2, de cada uma dessas 6 substâncias, né, que nós chamamos de intermediários anfibólicos, e no final, nós vamos ter quem? Esse ácido aqui, que é o ácido inosínico, ou também podemos chamar de inosina monofosfato, ou ainda podemos chamar de IMP. Uma vez formado o IMP, pessoal, esse IMP, ele vai ser utilizado para sintetizar AMP e GMP, certo? Então, novamente, quem são os intermediários anfibólicos que vão ajudar na síntese das purinas, que nós chamamos síntese ou biossíntese de novo esse processo? É de novo, assim mesmo a palavra. Então, nós precisamos do CO2 respiratório, da glicina, tá aqui em amarelinho, tá? Mas é glicina. Do N5N10-meteniltetraidrofolato, o N10-formiltetraidrofolato, são os tetraidrofolatos, lembrem da vitamina B9, elas participam indiretamente aqui. O aspartato e a glutamina. Então, mais uma vez aqui. O que acontece? Quem é o precursor? Ribose 5-fosfato. De onde vem esse precursor? De la ruta de las pentosa fosfatase. Vocês já sabem disso. Através de 10 reações enzimáticas consecutivas, utilizando glutamina, CO2, aspartato, glicina, N5N10-meteniltetraidrofolato, N10-formiltetraidrofolato, através de todas essas reações, utilizando esses 6 intermediários anfibólicos. Depois dessas 10 reações, nós vamos ter quem? O IMP, que é a inosina monofosfato. E a nossa inosina monofosfato, é o primeiro nucleotídeo formado, ele pode formar tanto o GTP como o ATP, tá? Então, o GMP, que primeiro ele forma, ele requer o quê? ATP, para que ele possa ser utilizado. E o AMP requer de GTP, certo? Então, vamos ver aqui como que vai acontecer. Então, mais uma vez para vocês, a origem de onde vem cada um desses átomos que compõem o esqueleto das purinas, certo? Então, isso aqui vocês não podem esquecer. Lembrando que nós contamos no sentido anti-horário, a partir desse nitrogênio, que vem do aspartato. Então, em diante. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, certo? São 9 átomos, né? E mais uma reação, teremos 10. Antes de ir, né? Quais são os fatores que nós vamos levar em consideração para a biossíntese das purinas? Ele acontece no citosol, sim. Mas onde? No fígado. Ela é uma substância que ela precisa de muita energia, então ela é endergônica, nós chamamos, até porque nós vamos ter algumas enzimas que são as sintetasas, né, que dão essa característica endergônica, né, requer energia. E o principal regulador de todo esse processo é uma substância que nós chamamos de fosforibosil pirofosfato, que seria o PRPP. Tá, ele é o principal regulador dessa via. Muito bem, agora vamos para o meu quadro, querido. Como eu falei para vocês, esse processo do metabolismo das purinas, ele é um pouquinho complicado, ele é um pouquinho complexo. Lógico que na prova de vocês eu não vou perguntar e vocês não vão decorar todo esse processo, nem tem como também. Mas é importante que vocês saibam como que isso acontece, como que isso é formado lá no nosso citosol, com a ajuda do nosso
ribose 5-fosfato, que vem da nossa via das pentosas, essa ligação que é importante que vocês conheçam e que vocês façam. Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês. Opa! Confesso que deu um trabalhinho fazer, mas eu preferi já deixar tudo pronto, porque aí fica mais fácil e mais ágil também aqui, né? No material de vocês, pessoal, eu não coloquei a estrutura, eu coloquei somente os nomes para vocês, tá? De todas essas 10 reações enzimáticas, né, consecutivas, para formar lá no finalzinho o nosso IMP, que está aqui no final desse processo. O que eu quero que vocês prestem atenção e que vocês levem em conta, pessoal, é que, na verdade, todo esse processo de síntese, ele vai acontecer a partir da nossa ribose 5-fosfato, que nós vamos obter através da via das pentosas, mas utilizando cada um desses intermediários anfibólicos, que fazem parte da estrutura das purinas. Então, aqui no cantinho eu coloquei, né, para que vocês possam ver a estrutura, o esqueleto das purinas. Então, vocês estão vendo aqui, e a origem de cada um deles. Coloquei a numeração, é importante, para a gente não se perder também. Então, começando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lembrando de onde vem cada um desses átomos, isso é muito importante também. Então, ó, o N1 vem do aspartato, o carbono 2, o 10-formil tetraidrofolato, o 3 e o 9 da glutamina, o 4, o 5 e o 7, todos esses 3 da glicina, e o 8 vem do N5, N10, metenil tetraidrofolato, são os nomes mais complicadinhos. O que eu quero? Eu só vou mostrar para vocês como que acontece, mas não se preocupem que eu não vou pedir para vocês decorarem nada disso, não, é importante entender. Então, começa com a nossa ribose 5-fosfato. Nós já sabemos de onde vem a nossa ribose 5-fosfato. Vem da via das pentosas, certo? Nessa primeira reação, nós temos uma enzima que é muito importante, que é a PRPP sintetasa, que é fosforibosil pirofosfato sintetase, certo? Por que essa enzima ela é importante? Porque ela é a enzima que regula todo esse processo. Uma inibição da PRPP sintasa ou sintetasa, bioquimicamente falando, é o que vai dar origem à gota, que é uma hiperuricemia, tá, pessoal? Então, essa associação é importante que vocês façam, por exemplo. O que acontece nessa primeira reação? Vocês estão vendo que aqui eu tenho a ribose 5-fosfato, e aqui eu tenho, não sei se você, acho que dá para ver, hidrogênio, e aqui é OH. O que vai acontecer nessa primeira reação? Nós vamos substituir esse oxigênio daqui por grupo fosfato. Vocês estão vendo que aqui eu coloquei, ó, em vermelhinho, POP. Quer dizer que aqui nós vamos ter uma substância que é chamada 5-fosforibosil pirofosfato. O que vai acontecer aqui? Eu vou introduzir quem? Quem que vai vir aqui? O carbono 9, tá? Quer dizer o quê? Posição 9, né? Carbono 9. Posição 9, que vai ser o nitrogênio. Perdão. Quem que tá no 9 aqui? É o nitrogênio. Esse nitrogênio 9, ele vem de quem? Ele vem da glutamina. Olhem só. Então, quer dizer que nessa reação, a glutamina, ela vai entregar o seu nitrogênio para esse composto aqui, o 5-fosforibosil pirofosfato. Entregando, essa glutamina, ela é transformada em glutamato. Aí ele vai formando uma outra substância. Vocês estão vendo que eu substituí aqui, olhem só, tá? Esse grupo aqui por NH2, que vai ser o nitrogênio que vem da glutamina. Aqui, ele vai substituindo. Claro que cada uma delas tem a sua enzima. Então, por exemplo, são enzimas que têm um nome comprido, fosforibosil, pirofosfato, glutamil, amidotransferasa. Ele tem uma transferasa aqui. Aí ele vai formar o 5-fosforibosilamina, que vai ser essa substância. O que vai acontecer com a 5-fosforibosilamina, pessoal? Vai vir aqui. Aqui, ela vai sofrer ação de quem? Quem que nós vamos substituir aqui? O que compõe, o que veio da glicina. Quem que veio da glicina?
o C4, o C5 e o N7. Vocês estão vendo que a gente vai substituindo esses intermediários anfibólicos. É isso que é importante que vocês saibam. O mecanismo de como acontece. Não, Anderson, mas eu não vou cobrar de vocês na prova, tá? Eu quero só que vocês compreendam. Não tem importância, vocês não vão decorar, tá? Então, olhem só, eu só quero que vocês prestem atenção, porque, na verdade, todas essas substituições, o Ricardo tá rindo, eles vêm desses compostos intermediários anfibólicos, tá? Então, o que acontece? Nós vamos estar colocando glicina aqui. Como eu tenho uma enzima que é sintetasa, ele é um processo que a gente falou que ele é endergônico, que ele precisa de muita energia. Então, quer dizer que aqui eu vou ter uma fosforilação. Olhem só, ADP mais fósforo inorgânico. Eu preciso de ATP aqui. Por isso que ela é uma substância, um processo metabólico que é considerado endergônico. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter a ribose 5-fosfato ainda, e vai acontecer a substituição nesse nitrogênio aqui, ó, colocando todos os carbonos e o nitrogênio da glicina que compõe aqui esse esqueleto. Aí ele vai formar a glicinamida ribosil 5-fosfato. Ok. Agora, quem nós vamos colocar dessa vez? O carbono número 8. Olhem só. Que é o N5, N10, metenil, tetrahidrofolato. Só que aqui, esse N5, N10, metenil, tetrahidrofolato, pessoal, ele vai doar os seus átomos, né, para esse composto aqui, formando uma outra substância, e aqui nós vamos ter somente o tetrahidrofolato, ele sai como vitamina B9 para o nosso organismo. Aqui eu tenho a ajuda de uma transferasa, formiltransferasa. Agora eu não vou colocar mais, vocês viram que eu não coloquei mais a estrutura da ribose 5-fosfato, eu coloquei aqui pequenininho, e aqui, ó, somente o que ele vai formar aqui do lado, porque ele vai formando um anel, na verdade, nós temos que formar esse anel. Então, ele vai substituindo aqui, nesse nitrogênio, era NH3, agora NH2, entrou carbono e entrou oxigênio, que fazem parte de quem? Do N5, N10, metenil, tetrahidrofolato. Aí ele forma uma substância, formilglicinamida, ribosil 5-fosfato. Ok. O que vai acontecer? Quem nós vamos colocar aqui? Bota N3 agora. Nós já tínhamos utilizado esse. Agora vamos para esse. Glutamina. Glutamina, a glutamina, ela vai ser transformada em glutamato. Aqui eu tenho a ajuda de uma sintetasa, preciso de ATP de novo. Vou substituindo aqui, ó. Vocês estão vendo que o objetivo é formar esse anel, vai fechando o anel. Aqui eu tenho uma substância chamada formilglicinamida ribosil 5-fosfato. E, finalmente, eu vou fechar o meu primeiro anel, que seria esse daqui, certo? Vai fechar esse anel. Com a ajuda de ATP aqui também. Então, ele fecha o anel com uma hidratação, com moléculas de água. Muito bem. Fechou o primeiro anel. Eu preciso do outro anel, né, pessoal? Porque ele vai formar a purina. Então, aqui, eu vou usar quem? O intermediário anfibólico do carbono 6, o nosso CO2 aqui. E eu vou substituindo onde? Eu vou substituindo aqui, nesse nitrogênio daqui, ó. Vocês estão vendo que eu vou colocando aqui, ó, toda essa substância, e aqui eu vou colocar, aqui, ó, CO2, que vem do carbono, do CO2, do carbono 6. O nome da enziminha é aminoimidazol ribosil 5-fosfato. O que ele formou aqui, pessoal? Ele formou aminoimidazol carboxilato ribosil 5-fosfato. Estamos quase chegando lá. Aqui, nesse momento, o que vai acontecer? Nós vamos colocar o N1, que vem do aspartato. Tá aqui. E aí, eu preciso da ajuda de uma sintetasa, mais ATP aqui, tá? Preciso de mais ATP. Só que quando nós colocamos o aspartato, o aspartato, ele vem junto, ele não vem sozinho, não vem uma parte dele, vem todo o esqueleto carbonado, vem junto aqui essa molécula, tá? Então, por isso que eu coloquei esqueleto carbonado. Aí ele forma uma substância aminoimidazol, succinil, carboxamida, ribosil 5-fosfato. Opa, professora, dá um medo, né? Mas o que vai acontecer com esse esqueleto carbonado? Ele precisa sair daí. Quem vai tirar
esse esqueleto carbonado aqui? Vai ser uma enzima que é chamado de adenilosuccinato. O que vai acontecer aqui? Aqui eu vou transformar em fulmarato esse aspartato. E esse fulmarato, pessoal, aqui, esse fulmarato vai para onde? Vai para o nosso ciclo de Krebs. O que o adenilosuccinato ele vai fazer? Ele vai retirar esse esqueleto carbonado aqui, ó. Ele vai tirar. Então, aqui eu já não tenho mais esqueleto carbonado, certo? Continuando aqui, deixa eu arrumar aqui. Nós não colocamos o carbono número 2 ainda, que é o 10-formil tetrahidrofolato. Então, vamos colocá-lo aqui, esse intermediário. Como nós colocamos aqui, ele sai somente tetrahidrofolato. Estamos quase fechando o anel. Olhem só. Aí ele vai formar, ele vai vir para cá, tá, pessoal? Ele forma o formil, imidazol, carboxamida, ribosil 5-fosfato. E, finalmente, aqui, com a ajuda dessa enziminha, que é a inosina monofosfato ciclohidrolasa, com moléculas de água, a gente fecha esse anel aqui, né? Esse anel aqui fechado, pessoal, aqui, ó, lembrando que sempre nós temos a ribose 5-fosfato, porque, na verdade, ela é toda essa substância, mas a ribose 5-fosfato, que seria essa estrutura aqui, ó, no início. Chamamos de inosina monofosfato. Esse é o primeiro nucleotídeo formado das purinas. Por isso que a biossíntese das purinas, ela é complexa, tá, pessoal? O que eu quero que vocês saibam, que vocês interpretem? Que o produto final da biossíntese das purinas, o nucleotídeo formado, é a inosina monofosfato. Como que ele vai ser formado? Ele vai ser formado a partir de um precursor, que é a ribose 5-fosfato, que vem das nossas vias pentosas, utilizando os intermediários anfibólicos. Quem são esses intermediários anfibólicos, pessoal? Deixa eu ver aí. Quem são esses intermediários anfibólicos? Aspartato, 10-formil tetrahidrofolato, glutamina, N5N10-metenil, tetrahidrofolato e a glicina, certo? É isso que é importante vocês saberem. Como que eles vão sendo formados, pessoal? Por meio dessas substituições de intermediários anfibólicos, que correspondem a essas 10 reações enzimáticas. Lembrando que quem regula todo esse processo vai ser a nossa PRPP sintasa ou sintetasa, tá? Fosforibosil, pirofosfato, sintasa ou sintetasa. Essa enzima vocês não podem esquecer. De repente, vocês podem encontrar questões, por exemplo, assim: quem é a substância que retira o esqueleto carbonado na biossíntese das purinas? Porque eu já vi perguntas desse tipo. Então, quem ajuda na extração do esqueleto carbonado que está aqui, vai ser uma enzima, que é adenilosuccinato. Por que é importante lembrar a adenilosuccinato aqui? Porque aqui, com a retirada do aspartato, nós vamos obter fulmarato. E o fulmarato, ele vai fazer conexão com quem? Com o nosso ciclo de Krebs. Por isso que algumas vezes, em algumas questões, costuma aparecer o adenilosuccinato, certo? Então, essas informações é importante que vocês saibam. Por que ele é um mecanismo, uma via metabólica endergônica, né? Porque aqui nós precisamos de muita energia para acontecer esse processo anabólico de síntese do IMP, da inosina monofosfato, que vai ser esse primeiro nucleotídeo formado. Então, essas informações, sim, eu quero que vocês saibam. E um outro detalhe, uma outra informaçãozinha também importante, né? Qual é a enzima que vai dar origem ao MP, tá? Essa enzima também, inosina monofosfato ciclohidrolasa, certo? Então, essas características eu quero. Lógico que eu não vou colocar numa prova todas essas estruturas aqui, nem tem como, tá?
A não ser que vocês tivessem outro curso, aí sim, mas não aqui, tá bom? Então, deixa eu mostrar para vocês como que eu fiz. Eu não coloquei a estrutura química de cada um deles, não. Eu quis mostrar aqui para vocês no quadro como que vai sendo formado esses anéis, isso sim, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu voltar aqui, respirando, né? Deixa eu voltar aqui. Opa, por que não aparece aqui? Ué. Deixa eu tirar daqui. Gente, sumiu meu materialzinho aqui. Peraí, deixa eu ver como que eu faço. Ah, aqui apareceu de novo. Gente, estão vendo aqui? Eu coloquei para vocês, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu fiquei pensando assim, como que eu vou dizer para eles, né? Porque ele é muito complexo mesmo, né? Então, eu coloquei para vocês, não estrutura química, mas coloquei os nomes, como vocês estão vendo aqui. Então, olhem só. Então, tudo acontece com a nossa ribose 5-fosfato. Lembrando que essa é a nossa principal enzima, a PRPP sintasa, ou sintetasa, que é o fosforibosil pirofosfato sintetasa. Ali é transformada em 5-pirofosfato ribosil 5-fosfato. E aqui em cima, eu fui colocando para vocês, olhem só, glutamina em glutamato, né? 5-fosforibozilamina, formando quem? Formando depois, posteriormente, a formilglicinamida, ribosil 5-fosfato, e coloquei também aqui do ladinho, né, quais são os intermediários anfibólicos que são utilizados. Então, olhem só, coloquei glicina, a glicina lá faz parte do carbono 4, 5 e do nitrogênio 7. Aqui, novamente, ó, do N3, aqui eu não coloquei, mas é do N7, tá, esse primeiro aqui. Então, assim por diante. Então, aqui nós temos todas as reações, tá? Que eu coloquei para vocês no quadro. Só que no quadro eu coloquei com a estrutura química. Vocês estão vendo, ó, vem o CO2, de onde? Do carbono 6, é uma carboxilasa. Ó, vem do aspartato, que é o carbono 1, né? Ali forma quem? Né, forma o aminoimidazol, succinil, carboxamida, ribosil 5-fosfato. Aqui é importante, por quê? Porque ele vem com todo o esqueleto carbonado do aspartato, certo? Que vem do carbono 1, aqui. Aí a importância da adenilsuccinasa, o que ele vai fazer? Ele retira esse esqueleto carbonado. Ele forma quem? Forma o fumarato. O fumarato vai para onde? Para o nosso ciclo de Krebs, certo? Aí ele vai formando, ó, tem uma formiltransferasa, né, do carbono número 2, até que finalmente ele forma a inosina monofosfato, que é o primeiro nucleotídeo formado da biossíntese das purinas. Lembrem que essa enzima também é importante que vocês saibam, inosina monofosfato ciclo hidrolasa, o adenilsuccinasa e a PRPP sintasa. Quem regula? Fosforibosil pirofosfato sintasa. Quem retira o esqueleto carbonado é a adenilsuccinasa. Para onde vai? O que ele forma? Ele forma fumarato que vai para o ciclo de Krebs. Qual enzima que forma a IMP, inosina monofosfato? Primeiro nucleotídeo formado. É a IMP ciclohidrolasa, inosina monofosfato ciclohidrolasa, certo? Então, todas essas informações, repetindo aqui, que eu quero que vocês lembrem e que vocês saibam, certo? Então, o que acontece? Uma vez formada a inosina monofosfato, pessoal, através dela, olhem só aqui, toda a estrutura dela, nós vamos formar quem? O AMP e o GMP. Deixa eu mostrar de uma forma mais interessante aqui para vocês. Aí eu coloquei todas as enzimas aqui. Vocês vão decorar todas elas? Lógico que não, só coloquei para que vocês saibam as enzimas que são utilizadas. A primeira enzima, ela não aparece aqui, tá? Que é PRPP sintetasa. Tá? Ela aparece a partir daqui, da fosforibosil pirofosfato glutamil amido transferase. Certo?
Então, essa síntese das purinas, ela se dá por dois meios, simplificando ali, que é a biossíntese de novo, que é a partir dos aminoácidos, glutamina, aspartato, do CO2, de uma ribose, né? Em muitos casos ele utiliza amônio também. E tem uma outra via que nós podemos obter também purinas, que é chamado de salvamento, tá, pessoal? O salvamento é uma reciclagem, tá? Tudo aquilo que não foi utilizado depois da degradação das purinas, ela pode ser reutilizada novamente no próprio processo de síntese, através dos nucleotídeos e nucleosídeos. Muito bem. Ué, eu tinha feito aqui, deixa eu ver aqui. Então, aqui, gente, aqui voltando ainda, o que eu quero que vocês lembrem? Que a partir da inosina, nossa inosina monofosfato, o que nós vamos ter? O adenilo succinato, ele forma mais uma vez o fumarato, porque nós vamos ter adição de aspartato, olhem só, formando o AMP. E também através da nossa inosina monofosfato, certo? Olhem só o NAD, ele passa a sua forma reduzida, tá na sua forma oxidada, passa a forma reduzida, né, a xantilato, e através da nossa glutamina, transformada em glutamato, nós vamos ter o nosso GMP, guanosina monofosfato, adenina monofosfato, certo? Que são os outros nucleotídeos também das bases púricas, tá? O primeiro nucleotídeo formado é o IMP, inosina monofosfato, e os demais são adenina monofosfato e guanina monofosfato. Não era adenosina e guanina? Então esse é o processo de síntese, de formação, ok? Tá? O processo de degradação das purinas não é tão complicado assim. Tá? O processo de síntese, ele é mais complicadinho. Aqui as 10 enzimas e simplificando como acontece. Agora, como que acontece a degradação? Uma vez formada, né, ela vai ser degradada também, depois que ela foi utilizada, né, que ela foi absorvida, ela foi utilizada para suas funções. Como que vai ser degradada essa substância? Gente, primeira coisa, lembrem que nós temos a adenosina, nós podemos obter essa degradação até formar o ácido úrico através de 3 caminhos, tá? Podemos dizer com a adenosina monofosfato, com a guanina monofosfato e com a xantina monofosfato, tá? Então, olhem só, a nossa adenina monofosfato, ela pode fazer uma desaminação e formar inosina monofosfato. A nossa inosina monofosfato, ela recebe a ação de uma enzima chamada nucleotidasa. Qual que é a função da nucleotidasa, pessoal? Ela vai tirar esse fósforo aqui, ó. Ela retira o fósforo. Quando ela retira o fósforo, a inosina monofosfato era um nucleotídeo, certo? Porque ela vai ter a ribose, vai ter o fósforo e vai ter a base nitrogenada. Tem essas 3 substâncias do nucleotídeo. Assim, com nucleotidasa, o que ela vai fazer? Ela tira esse fósforo, ela vai transformar em um nucleosídeo, que vai ser a inosina. Posso fazer diretamente também esse processo. Olhem só, a adenosina monofosfato, com uma outra 5-nucleotidasa, tira o fósforo e ela fica um nucleosídeo, que vai ser a adenosina. A adenosina também ela é capaz de formar inosina, através de uma enzima que é uma desaminasa também. A inosina, pessoal, por sua vez, ela forma uma purina, que nós chamamos também de purina, chamada hipoxantina. Quem é a enzima que vai participar aqui? Nós chamamos de PNP, que é a purina nucleosídeo fosforilasa, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer uma oxidação. Olhem só, oxigênio, preciso de moléculas de água para formar um peróxido. Essa enzima aqui, a xantina oxidase, ela é muito importante, tá? Porque a partir da hipoxantina, com a ajuda da xantina oxidasa, nós vamos ter xantina e ácido úrico, que é o produto final. Esse aqui é um caminho,
tá? A partir da inosina. Podemos obter também xantina através da guanina monofosfato. Aí eu vou ter ajuda, eu preciso tirar esse fósforo, então, outra nucleotidasa. Formar um nucleosídeo, que é a guanosina. Uma outra enzima PNP, que é a purina nucleosídeo fosforilasa. Ela forma guanina. A guanina e um terceiro caminho de obtenção do ácido úrico é através da xantina monofosfato, onde vamos tirar também esse fósforo, que é 5-nucleotidasa, formando xantosina, que é o nucleosídeo, com a ajuda da nossa PNP, que é a purina nucleosídeo fosforilasa, vamos ter também xantina. Então, esses três caminhos, todos eles conduzem à xantina. Então, o passo final vai ser essa degradação de xantina em ácido úrico, que vai ser uma segunda oxidação, tá? Então, nós temos a ajuda também de outra xantina oxidase. Então, quais são as formas de obter ácido úrico, tá? Através da inosina, guanina e da xantosina, que são 3 nucleosídeos, certo, pessoal? Qual é, tá? Quem é que vai dar origem ao ácido úrico? Isso é importante vocês lembrarem também. Vai ser a xantina. Qual enzima responsável por essa degradação, por esse processo catabólico? Isso é importante também lembrar. Xantina oxidase. Por que é importante a xantina oxidase? Porque vocês vão ver em farmacologia, né, certos fármacos, justamente para o tratamento da gota, que eles agem aí, por inibição enzimática, né? Então, eles vão inibir quem? A xantina oxidasa. Quem é essa substância, por exemplo? Vai ser o halopurinol. Então, o halopurinol, ele bloqueia, tá, a ação da xantina oxidase, de todas as xantinas oxidasas, tanto essa como essa daqui. Então, não acontece, né, esse ácido úrico, ele não vai ser produzido, ele não vai ser metabolizado. Então, ele é utilizado no tratamento da gota, no tratamento a longo prazo. Ele não serve, por exemplo, para diminuir as dores e tudo mais, né? Mas ele serve no tratamento a longo prazo, porque tem diferentes tipos de fármacos que podem ser utilizados, né, para essa patologia. Até eu trouxe alguns exemplos para vocês também. Mas o mecanismo de ação que eu quero que vocês lembrem vai ser esse, tá? Então, alguns fármacos, eles vão bloquear quem? Qual a enzima que é da degradação das purinas? Vai ser a xantina oxidasa. Vai ser, por exemplo, o halopurinol, ok? Bueno, então, olhem só, a degradação dos nucleotídeos purina. Então, aqui ele dá um exemplo, olhem só, guanosina, guanina, forma xantina, adenosina monofosfato, adenosina, ionosina, ação da xantina oxidasa, xantina com a xantina oxidasa, um outro processo de oxidação, forma o ácido úrico. Aqui é o mesmo processo. Aqui nessa imagem, só não colocou a terceira forma de obter também a xantina, que vai ser através da xantina monofosfato. Ela é menos conhecida, mas existe, tá? O que acontece no quadro de uma hiperuricemia? Olhem só, o pH é espontâneo, né? Então, o que acontece? Olhem só, ele forma urato, ele se cristaliza na forma de urato. Por isso, né, que um excesso de purina no nosso organismo, ele pode gerar o quê? Pode gerar o acúmulo de ácido úrico na forma de urato, né, que já são os cristais. Então, lembrem, pessoal, a inosina, tá, monofosfato, que é o primeiro nucleotídeo formado na biossíntese das purinas, ele é o precursor para a adenosina monofosfato e a guanina monofosfato. Lembrando que a via que leva a adenosina monofosfato, ela precisa de energia, ela requer como energia em forma de GTP, não na forma de ATP. E a via que leva a guanina monofosfato, essa sim, é a via que vai utilizar a ATP, certo? Só um recordatório, porque essas perguntas costumam aparecer.
E agora a gente vai falar um pouquinho dessa patologia relacionada, né, que é uma hiperuricemia, caracterizada por um excesso de ácido úrico, né, no nosso organismo, que é o produto final da degradação das purinas. Então, nós podemos chamar de AL, carinhosamente, o ácido úrico. Então, é uma enzima, é um composto orgânico que se genera, como eu falo aí, através do metabolismo das proteínas, da digestão das proteínas, né? Ele é o produto final de excreção do nosso organismo, que se encontra no sangue, né, e de uma certa forma ele protege o organismo e ele vai ser eliminado em forma de purina, tá? Então ele viaja desde o sangue até os rins, onde ele vai ser filtrado e logo ele vai ser eliminado através da urina. Esse é o nosso ácido úrico. Os problemas relacionados com o ácido úrico estão ligados a quê? A articulações e rim, não é, pessoal? Então, quando a gente não tem um controle, né, do ácido úrico, ele poderia gerar outras patologias, como artrites ou artrite gotosa, que seria uma inflamação, né? A hiperuricemia é um dos problemas mais graves que podemos perceber, que hoje em dia, infelizmente, é comum, está no nosso dia a dia, né? Que é o ataque de gota, né? Que seria a artrite gotosa. Então, ele causa muitas dores, né? Principalmente nas articulações, nos membros inferiores, no dedão do pé, né? No dedo gordo do pé, como falo. Eu coloquei para vocês os valores de referência também do ácido úrico. Geralmente, isso varia de laboratório em laboratório, mas eles estão dentro desses valores, de 3,5 a 7,2 miligramas por decilitro. Aí eu coloquei, nós podemos fazer, né, podemos descobrir através do exame de sangue ou através da urina também. Então, no exame de sangue, para homens, é de 2,7 até 7 miligramas por decilitro. Nas mulheres, um pouquinho menor, de 1,5 a 6. E no caso da urina, tanto para homens como para mulheres, é o mesmo valor de referência, que é de 250 a 750 miligramas por dia. Lembrando, né, a cada 24 horas, que esses valores de ácido úrico, eles não são constantes ao longo do dia, eles vão variando de acordo com a nossa alimentação, com a nossa dieta. O que é importante lembrar que o ácido úrico ele é resultado do metabolismo final das purinas. Final, porque é o processo de degradação. Lembrando que as purinas, elas fazem parte tanto do nosso DNA, principalmente DNA, e também RNA. Mesmo o nosso corpo sintetizando purina, também nós podemos obter através da alimentação. Tá? Então, o consumo excessivo de carne, né, que são alimentos que contêm carne vermelha, principalmente, contém muita purina, e álcool, principalmente a cerveja, isso pode aumentar os níveis de ácido úrico no nosso organismo e causar essa patologia, que é uma hiperuricemia, que no caso vai ser a nossa gota, ok, pessoal? Então, as purinas são degradadas pelo nosso organismo, transformadas em ácido úrico e eliminadas através da urina. Coloquei algumas características desse ácido úrico, né? Então, são compostos orgânicos, contém nitrogênio, oxigênio e carbono, são ácidos que se formam no fígado, rim, intestino, né? Quando nós consumimos purina, né? E proteína de uma forma geral, porque são os que contêm as purinas. Ele viaja através do nosso sistema sanguíneo, ele é o produto da decomposição, ou seja, da degradação das purinas, tem o nome latim, tem o nome inglês, e os valores, como eu falei, os valores de referência serão entre 3,5 e 7,2 miligramas por decilitro. Acima disso, já pode ser considerado um quadro de uma hiperuricemia, tá? Então, tá, ele é um componente orgânico, ele é criado na decomposição das purinas, nós encontramos em certos alimentos. Mais ou menos, né, nós produzimos quantos de ácido úrico? 500 miligramas, tá, isso se estiver tudo ok no nosso organismo, nós produzimos e que nós devemos eliminar através da urina. Por isso, a ingesta de água é muito importante. Tá, pessoal? Então, quando tem um aumento de ácido úrico, né, o que o nosso organismo ele faz? Como ele é nocivo, né, o que acontece? Ele vai afastar dos órgãos que são mais importantes para o nosso organismo, dos órgãos vitais, ele vai deixar bem longe. Consequentemente, o que ele vai fazer? Ele vai mandar esse excesso de ácido úrico para as nossas articulações,
para os nossos membros inferiores, principalmente, ó, pés e mãos. E aí nós vamos ter essa patologia que é chamada de gota. Também, como fala aqui, um descontrole da enzima, né, principalmente da PRPP sintetasa, pode gerar problemas renais, tá? Por quê? Porque o nosso organismo ele não consegue eliminar como ele deveria eliminar o ácido úrico através da urina. Isso poderia levar à presença de cálculos renais também, certo? Aí eu coloquei para vocês, né, onde geralmente se apresentam esses quadros de dores, nas extremidades, nas articulações principalmente, né, vocês estão vendo aí. Ok. Então, qual é a causa? Por que acontece um aumento, pessoal, de ácido úrico? Bom, vocês estão vendo aí alguns indicadores, né? Uma alimentação que não seja saudável, né? Um excesso, um descontrole na alimentação. Consumo de bebidas alcoólicas, principalmente cerveja. Na alimentação, contém muita purina, carne vermelha, tá? Obesidade também poderia ser um fator de risco, né? E problemas renais, né? Como o nosso rim. E pessoas que sofram de algum tipo de quimioterapia, isso poderia levar, né? Também um quadro de aumento de ácido úrico no nosso organismo, certo? Então, aqui eu coloquei o ácido úrico e alimentação, alguns alimentos que são ricos em purina, para que vocês tenham em conta. Então, aqui, ó, col, que chamamos em espanhol, né? Camarones, coliflor, setas, cogumelos, né? La cerveza, embutidos, lentejas, vísceras, né? Carnes vermelhas e até o espinafre contém alta concentração de purina. Então, tomar cuidado com essa alimentação, né? O que podemos fazer para barrar o ácido úrico? Pessoal, vamos até aqui, né? Que daqui a pouco já vai dar a nossa hora também. O que podemos fazer para barrar o ácido úrico? Então, evitar esses alimentos que tenham alta concentração de purina, né? Como ele dá alguns exemplos aqui, mariscos, embutidos, carne vermelha, pescados açudes, ele fala, né? Beber abundante água durante o dia, incluir alimentos que são benéficos, como a calabaça é abóbora, tá? A alcachofa, não lembro como é em português, e o apio. E evitar bebidas alcoólicas e estimulantes, aqui, ó, um exemplo, né, de estimulante, né, e chás, tá, evitar chás, evitar refrigerantes também, que poderiam também conduzir a um aumento das purinas, ok, pessoal? Então, a gente vai parando por aqui. Tem mais coisa, tá? Eu vou até mandar um material para vocês, para que vocês possam estar olhando também. Coloquei aqui alguns aspectos clínicos relacionados, né, ao catabolismo das purinas. Então, aqui eu tenho 3 patologias que eu gostaria que vocês dessem uma olhada em casa, né? Eu trouxe apenas um resuminho de cada, né, porque é lógico, o objetivo em bioquímica é que vocês conheçam o processo metabólico que leva à causa dessas patologias, bioquimicamente falando. Claro que no decorrer do curso vocês vão estudar com maior cuidado, né, cada uma dessas patologias que nós estamos vendo aqui na bioquímica como exemplos, né, nós já vimos outros, eu trouxe para vocês, né, fenilcetonúria, alcaptonúria e outras patologias relacionadas. Então, aqui nós temos a gota. Vocês vão ver que a gota, bioquimicamente falando, acontece uma deficiência da PRPP sintetasa, que é aquela enzima que regula a biossíntese das purinas. A síndrome de Lashnihan, que a enzima, é uma enzima pequenininha, que é hipoxantina, guanina, fósforo, ribosil, transferasa. Na próxima aula tem que vir sabendo de cor essa enzima. A enfermidade von Gerke, ela está ligada com os carboidratos, mas indiretamente com as purinas, tá? E a hiporicemia. A hiporicemia, ela não é uma hiperuricemia, então ela se caracteriza por níveis de ácido úrico menor que os valores de referência. Então, vai ser quando ele tem 2,5% de ácido úrico que vai ser eliminado. Então, mas aí também ele é perigoso, porque ele também pode causar cálculos renais também. Então, eu trouxe alguns exemplos, vocês vão dando uma olhadinha, coloquei os fatores de risco e cada um deles, tá?
Aqui o que eu gostaria de falar? Esses medicamentos que são utilizados no caso da gota, que vocês vão ver também. Então, nós temos os uricostáticos, os uricossúricos e os uricolíticos. Então, os uricostáticos, pessoal, eles vão frear o processo metabólico, aquela síntese de ácido úrico. Por exemplo, o halopurinol é um uricostático. Aí temos outras substâncias, como a corticina também. Os uricossúricos, eles vão aumentar a excreção de ácido úrico, certo? Isso é bom também, que é o probenecid e a sulfipirazona. E temos os uricolíticos, que aumentam a degradação, essa quebra de ácido úrico. Então, nós temos outros tipos de medicamentos, ok? Nossa, dizem que é uma dor terrível, tá, pessoal? Não faço ideia, mas dizem que é. Aqui é a síndrome de Lesch-Nyhan, vocês vão dar uma olhadinha. Olha o nome da enzima. Hipoxantina, guanina, fósforo, ribosil, transferasa. Tem outro nome, professora? Tem. Vocês podem chamar de HGD. Mas eu gosto quando vocês saibam também pronunciar o nome dela certinho. Aqui, alguns chamam HGD, outras chamam HGPRT, certo? Ela é conhecida como síndrome também autodestrutiva, né? Porque vocês estão vendo ali, ela tem essa característica. Tem a von Gierke, que indiretamente ela está ligada ao excesso de purina, então também ela pode ser considerada uma hiporicemia, embora que ela esteja muito mais ligada aos carboidratos, porque acontece um acúmulo de glicogênio, pela deficiência da glicose 6-fosfatasa, mas ela está ligada indiretamente também a uma hiperuricemia. Né? E temos a hiporicemia, que acontece quando existe uma deficiência da xantina oxidasa. Quando tem uma deficiência da xantina oxidasa, que é aquela enzima final, né, do processo de degradação das purinas, então isso compromete o quê? Compromete a transformação da xantina em ácido úrico, né? E já vem os nossos exercícios, ok, pessoal? Enfim, né? Então, nós terminamos o metabolismo das purinas, certo? Gente, confesso para vocês que esse conteúdo, ele é importante sim, mas é um dos conteúdos mais complexos que nós temos relacionados à bioquímica 2, tá? Não saiam ainda, que eu tenho que pegar a frequência de vocês por aqui. Eu vou mandar para vocês esse material também, espero que vocês tenham gostado. Não se preocupem. E por que a gota ataca mais no frio? Gente, porque no frio, o nosso organismo, de uma forma geral, devido justamente porque o nosso organismo, vamos fazer um conteúdo com o outro agora, ligar, né? Porque o nosso organismo, ele não tem tanta concentração de tecido adiposo marrom, então à medida que nós envelhecemos, nós não mantemos essa temperatura corporal. E isso é um dos fatores que vai fazer com que, vamos dizer assim, desperte esse processo inflamatório da gota. Tá? Então, por isso, existem mais ataques de gota, vamos dizer assim, em relação a dores mesmo, durante o frio que no calor. Boa pergunta. Espera aí, pessoal. Salvar como. Quartos semestres A e B. Sede 2, Cidade Leste, hoje é 27/10/2020. Aí. Professora, é sede 3. Eu sempre esqueço, obrigada. É Vero. Vai que eu coloco, tem outro A e B também, né? Mas pela data eu ia saber. É isso aí, meus queridos. Gente, obrigada pela presença de vocês, pela companhia de vocês, sempre é muito bom. Qualquer dúvida, estou à disposição.
Pede para mandar para os delegados o nome, tá? No WhatsApp que eu acrescento, tá bom? Por favor. Certo? Gente, então, um beijo, até a próxima. Que Deus abençoe. Tchau, Arli. Deixa eu parar aqui. Tchau, Anderson. Tchau, Emerson. Tchau, pessoal. Tchau, Silvana. Hasta luego. Gente, já é terça-feira de novo.